Boa tarde, meu povo. Começando aqui mais um Mensagem de Luz e hoje ainda está dia, né? Então ainda estou dando um boa tarde, mas pode ser um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora está me assistindo. Mas se você não me conhece, prazer. Eu sou Cris Bonato e eu vim aqui há mais de um ano no canal trazendo mensagens de luz todos os domingos, postando vídeo aqui no canal, falando um pouco da minha semana, falando um pouco do que eu aprendo, do que eu vivo. E através disso inspirando também nessa evolução espiritual, nessa evolução do nosso plano, né? Aqui nesse planeta escola que se chama Terra, organizando aqui os meus caderninhos. Olha, esse aqui eu escrevi com uma letrinha bonita. Então, pessoal, vamos lá. Não pretendo fazer um vídeo muito longo hoje. Estou aqui com a minha xicrinha de chá que eu ganhei. Vou mostrar aqui pra vocês. Ganhei da Amanda. Olha só que linda, com lavandas. Acho que eu não mostrei pra vocês da outra vez, né? Eu adoro ganhar essas coisas. Ó, sonhe alto. Vou trazer mais aqui. Sonhe alto. Deu pra ver? Tô aqui com meu chazinho de caprim cidreira. Vamos lá, né? Hoje eu gostaria de falar sobre um conteúdo que eu estava acessando através do Selo Divino, né? O Selo Divino foi uma espécie de, digamos assim, um programa terapêutico que o Bruno organizou, ofereceu como se fosse um programa de terapia onde a gente fazia um acompanhamento com ele por 17 dias. Né? Então eu estou refazendo o Selo Divino nesse momento, porque cada momento a gente tem uma percepção, cada momento a gente está passando por alguma coisa na nossa vida, então mesmo que às vezes seja a mesma informação, conforme o período que a gente está vivendo, conforme a nossa amplitude de consciência, esse conteúdo ele tem uma nova vida, né? No nosso dia a dia. E aí hoje ele falou algo assim, né? Nessa terapia de hoje, que eu tenho aqui, ó, anotadinho, as perguntas e tal, né? E ele fala sobre trabalhar com alma, né? Sobre o trabalho mesmo, trabalho ali que nos remunera, né? Não só o servir, não o trabalho para a obra de Deus, de caridade e tal, mas o trabalho mesmo, esse nosso dia a dia. E ele fala aqui, né? A missão não é um corpo abstrato, ela precisa de um meio para a ação. Ela precisa que a gente pratique algo, ela precisa que a gente faça algo com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente tem, com as nossas habilidades, para que a missão ela possa, né, emergir, né, que a gente possa viver a nossa missão. Então ela não é um corpo abstrato sozinho, ela precisa ser colocada em ação, né? E para isso a gente precisa usar os nossos dons, para isso a gente precisa aprender com os nossos erros, né? E hoje eu estava, inclusive, pedindo desculpa por uma coisa que eu fiz, que eu não me orgulho, ontem, que, poxa, eu fiquei me sentindo culpada, me senti mal, e eu mandei mensagem, né, pra pessoa pedindo desculpa, olha, naquele momento e tal. E a pessoa falou, realmente, eu fiquei chateado. E eu falei, olha, eu não prometo que eu não vá fazer de volta, eu não tenho como prometer isso. Mas o que eu posso me comprometer é com que eu vou fazer sempre o meu melhor. Eu vou sempre tentar fazer o meu melhor. Isso não quer dizer que eu não vá errar, né? Então, basicamente foi isso. Olha, me desculpa, me perdoa. Não prometo não fazer de novo. Pode acontecer que eu repita isso. Mas eu vou sempre me comprometer em dar o meu melhor, né? Então acho que o trabalhar com alma, o fazer as coisas com capricho, que é um dos nossos, é o quinto princípio, né, do Mensagem de Luz. Isso me fez lembrar uma coisa que agora estou procurando na minha apostila Master, por isso que eu estou olhando aqui. O capricho ele faz com que a gente faça o melhor que aquilo que a gente tem, né? E cara, faz muita diferença a gente fazer as coisas com capricho, sabe? E aí a gente tem aqui, falando dessa de eu não prometo que eu não vou errar mais, mas eu me comprometo, olha só, né? Eu não prometo que eu não vou fazer de novo, que eu não vou errar de novo, mas eu me comprometo
em dar o meu melhor, em fazer o meu melhor, né? Então, o que acontece? Aí que tá, né, a nossa missão, aí que tá o nosso trabalhar com a alma, dar o nosso melhor. E isso me lembra de um fluxo do Aura Master que se chama Mostre o meu erro, né? Ele é um fluxo destinado a enxergar o que a gente está fazendo de errado, e ele fortalece os nossos pontos fortes para serem usados como protetores na nossa jornada. E aí, falando aqui com vocês, eu lembrei de uma parte desse fluxo. Ele fala, né? Eu quero do erro, mestre bondoso. E aí ele fala aqui, deixa eu achar aqui para vocês. Em todos os casos aprendo e obtenho lições, muito importante. Erros e acertos são margens de um mesmo caminho. Já usei e acertei, já usei e errei. Acho que eu vou fazer esse fluxo para mim hoje, hein? Não é errado ousar, não existe falha nesse processo. Tudo precisa evoluir, nada é igual para sempre. O erro do passado é um professor do presente. Eu aceito o erro e quero deles os seus ensinamentos. Ele continua, né? Não vou ler o fluxo todo aqui, porque até tem direitos autorais também. Mas ele fala que em algum momento eu quero do erro um mestre bondoso, né? E eu quero do acerto toda a parte luz, e eu quero do erro toda a parte luz, né? Então, eu acho que esse fluxo tem tudo a ver com essa questão, né? E a gente não tem que achar que a gente só tem que fazer algo se a gente for perfeito, né? É uma ilusão isso, que a gente tem que acertar tudo. E muito tempo, eu falo aqui pra vocês, muito tempo nesse meu jeito virginiana de ser, de pensar e de agir, eu achava que se não fosse perfeito, não tinha sido certo. E aí tudo acontecia, né? Às vezes coisas no trabalho, em eventos fora de casa, ou até mesmo na minha casa, e eu olhava e falava, nossa, mas ainda não tá perfeito. E aí eu me cobrava muito, né? Eu sempre achava que eu podia ter feito mais, e eu ficava sempre olhando com esse olhar de autocrítica, sabe? E aí, quando a gente estuda um pouco mais, quando a gente vai buscar ferramentas, né? Que nos ajudem a melhorar, a evoluir, a gente vai tendo acesso a essas visões e as coisas vão ficando mais claras, né? Que a gente não vai acertar tudo sempre, mas que a gente tem que... eu queria ter achado a parte no fluxo, mas eu não achei, mas em algum momento ele diz, eu não me comprometo com o erro, né? Eu não tenho esse compromisso com o erro. Eu não quero ter e eu não tenho, né? Eu não quero essa, digamos assim, esse vício de errar, né? Eu não quero manter isso, mas eu quero a parte luz desse erro e eu quero a parte luz dos acertos para que eu possa aprender. Então, eu quero do erro um mestre bondoso. Então, quando você se perceber numa situação que você, fez uma M ali, né? Que você fez algo que não foi tão legal assim, você percebeu o seu erro, né? Você pode falar, respirar, dar uma parada e falar, eu quero do erro um mestre bondoso. E aí, o que isso quer dizer? Você quer a parte luz desse erro, você quer aprender com ela, né? Aprendendo pela dor, geralmente após o erro, né? Aprender com essa dor, aprender com essa falha, para que você não tenha um compromisso em errar de novo, né? E igual quando eu pedi desculpa para essa pessoa, eu falei, olha, eu não posso prometer que eu não vou errar de novo e que no momento de raiva, de estresse, eu não vá cometer o mesmo erro. Mas eu também, isso não quer dizer, eu não tô dizendo, olha, eu vou errar de novo, tá? E daí você vai ter que me desculpar de novo. Não, eu não posso dizer pra você nunca mais eu vou errar. Mas pode ter certeza que eu vou sempre dar o meu melhor para que isso não aconteça de novo. Porque eu não tenho um compromisso com o erro, né? Então a ideia de hoje, do vídeo de hoje, é algo mais pontual mesmo, sabe? E
E querendo ou não, o que a gente busca, né, é viver a nossa missão aqui nesse plano. A gente veio para isso, a gente tem um acordo para isso, né? A gente falou esses tempos aí, falando dos livros, semana passada, dos acordos espirituais, né? Então a gente tem um tratado disso, e isso não quer dizer que a gente não vai errar, pelo contrário, a gente vai precisar errar para a gente aprender, né? Mas que a gente possa usar, né, ser instrumento dessa missão, né? Entender onde a gente precisa agir, de que forma, né? De qual forma a gente é mais eficaz nessas ações, né? E eu vejo muitas pessoas hoje falando, sempre pessoas, nossa, eu ando muito sem vontade, eu procrastino muitas coisas, né? E veja, a procrastinação ela é diferente da preguiça. A preguiça é a vontade de não fazer nada, é a pessoa que está sem vontade. Nossa, com uma preguiça de comer. Nossa, uma preguiça de limpar a casa. Até a expressão corporal aqui, os ombros. Nossa, uma preguiça de ir pra academia, uma preguiça disso. E a procrastinação, o que é? A procrastinação é você ter disposição para outras coisas, geralmente que envolva as outras pessoas, que não seja para você. Observe isso. Se a sua vontade de fazer as coisas é quando é pro outro, e quando é coisas para você, você não consegue fazer, você procrastina. Então veja, a preguiça é a vontade de não fazer nada, é a completa falta de vontade, né? E aí a procrastinação é você fazer tudo que você gostaria de fazer, né? Ou que está ali numa lista, ou que está à sua vista e à sua disposição, mas não fazer aquilo que tem que fazer, né? Então, por exemplo, você tem que limpar a casa, né? Vamos dar um exemplo aqui de casa. Tem que limpar a casa. Mas aí você vai lá fora e brinca com o cachorro, você vai fazer uma caminhada, você assiste um filme, você fica um tempo ali no WhatsApp, nas redes sociais, enfim. Você começa a ler um livro, você resolve começar um curso, você estuda. Então, assim, não é que você não está com vontade, você está com vontade, só que você está destinando isso para outras coisas, né? No âmbito profissional, você tem uma tarefa muito importante, você tem um documento, você tem né, se é advogado, juiz, tem um processo ali que você tem que finalizar, um cliente determinado que você tem que atender, e você sabe que aquilo é uma prioridade naquele momento, e você faz outras coisas, e você, sei lá, planeja uma aula, você vai assistir uma palestra de alguém muito bom, você começa a resolver outras coisas, e aquela questão que você tem que resolver, que tá ali travando, bloqueando de muitas coisas se resolverem, né, que vai fazer um efeito dominó aí positivo, você não faz. Então isso é a procrastinação, né? E quando a gente se alinha com a nossa missão, quando a gente se permite ser esse instrumento, essa procrastinação ela vai ficando cada vez menos dominante no nosso dia a dia, né? Então a gente tem essa procrastinação mais consciente, e aí a gente consegue, opa, tô procrastinando, vamos voltar aqui, né? Que é o assumir o nosso controle. A gente tem um piloto automático, mas a gente tem que reprogramar esse piloto, né? Então o nosso eu personagem, ele precisa ser podado, ele precisa ser aparado, ele precisa de manutenção, né? Assim como uma casa precisa de manutenção, assim como um celular às vezes precisa de manutenção, assim como a gente precisa cortar unhas, cortar cabelo, fazer sobrancelha, né? Os homens precisam fazer a barba, né? A gente precisa se depilar, a gente precisa tomar banho todos os dias, né? Limpar as orelhas, né? E enfim, a gente tem essa rotina de higiene, e só que a gente esquece que a gente tem um eu personagem dentro da gente que também precisa disso, né? A gente precisa podar esse eu personagem, esse eu sabotador aí, que é o nosso ego, né? Então a gente tem que dominar o nosso eu personagem, acabar com essa autossabotagem e ter consciência, né? Já com uma consciência de que isso é real e de que isso pode sim nos prejudicar um pouquinho a cada dia, num longo prazo virar algo muito grande, né? Então, ao mesmo tempo que a mudança, né, isso no âmbito dos investimentos, que eu sempre falo aqui, a disciplina, a paciência, o tempo,
a consistência, né, para coisas boas, elas também ficam grandes ao longo do tempo. Vamos colocar aqui os juros compostos, né? Os juros compostos espirituais também tomam proporções muito grandes quando você não usa, né, essas ferramentas que a gente tem da forma certa. Então a gente tem os juros positivos, né, juros compostos positivos e os juros compostos negativos. E aí a gente tem que entender que a gente é responsável por isso, né? Então eu falo pro meu filho, que só tem 12 anos, mas eu falo: filho, fez alguma coisa? Assuma que fez. Errou? Assuma que errou. Porque a gente só consegue melhorar e admitir, né, e melhorar algo que a gente errou, se a gente admitir que a gente errou. É a mesma coisa se a gente for aprender algo. Para a gente aprender algo, a gente tem que admitir que a gente não sabe, né? E olha só que interessante, ontem eu estava numa confraternização com amigos e um deles falou: nossa, eu assisti um vídeo, professor ele, tá? E ele falou: nossa, eu assisti um vídeo ontem, onde foi parar o não sei? As pessoas não sabem mais falar não sei, porque as pessoas não sabem de determinado assunto, mas elas querem mesmo assim ter uma opinião, né? A gente falou sobre os adolescentes, sobre os pré-adolescentes. Enfim, se a gente não entender que a gente não sabe de tudo e que a gente precisa também aprender com os outros, mesmo que seja com os erros dos outros, a gente não vai conseguir aprender. Porque para a gente aprender algo, a gente tem que entender que a gente precisa aprender. Se a gente achar que sabe tudo, não temos nada a aprender, não é mesmo? Então esses vídeos aqui, o Mensagem de Luz, também é para isso. Ah, Cris, você é mestre nisso, você é guru nisso. Não. Estamos aqui com uma aprendiz que compartilha, que tem coragem, e aí o mérito é meu, sim, nada de só ego de leonina aqui, mas sim, o mérito é meu de ter essa coragem, de vir aqui, de usar o meu dom da comunicação, para vir aqui partilhar dos meus aprendizados, dos meus erros, das minhas falhas, dos meus conhecimentos aprendidos através do amor, através da dor, que são as duas metodologias que a gente tem de ensino. E é isso, é a minha visão, é o meu jeito de ser um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo, é o meu jeito de ver o mundo conforme a minha realidade, conforme as minhas vivências, né? E que pode muito sim fazer sentido para você, sabe? E olha, quanto mais eu converso com as pessoas, mais eu troco ideias e mais eu escuto sobre os problemas, né? Bem terapeuta eu mesmo, eu fico lá ouvindo tudo que os problemas que as pessoas querem trazer e fico pensando várias coisas, montando tratamentos e pensando em fluxos aqui na minha cabeça. E quanto mais eu escuto sobre a vida, né, as pessoas me contando sobre a vida delas, mais eu vejo quanto a questão espiritual, né, e esse conhecimento, essa clareza espiritual que eu venho adquirindo, venho buscando, essa é a palavra, me ajuda a lidar com situações muito difíceis. Porque eu vejo pessoas muito travadas mesmo, em questão de relacionamentos, em questão de prosperidade, em questão de espiritual, enfim, em vários setores da sua vida, por não terem essa conexão, por não terem essa clareza. Por isso, gente, amplitude de consciência é um divisor de águas. A partir do momento que você começa essa jornada, ela é uma jornada sem volta e as coisas começam muito a fazer sentido, os insights, as conexões, é assim, algo surreal. Então, se eu posso desejar algo, se tivesse um pedido e falasse: Cris, você tem uma coisa para desejar para o mundo inteiro, eu desejaria amplitude de consciência, né? Então, que a gente possa aprender através desses vídeos e de tantos outros conteúdos gratuitos, tá? Dinheiro não é desculpa aqui. Conteúdos gratuitos que tem aqui no YouTube, que tem em outras plataformas também que você pode ter acesso, livros, enfim. Busque mesmo informação, busque conhecimento, para que não seja um escravo do erro, para que você não tenha compromisso com o erro, né? Que você possa não prometer não errar mais, mas sim comprometer em dar cada vez o seu melhor, ok? Uma ótima semana, um beijo e até semana que vem.